Olá, tudo bem? Eu sou o professor César Garoffo, professor de matemática. Estou aqui com você, aluno do terceiro ano, para a gente trabalhar com medidas de tendência central. E nessa aula nós vamos trabalhar com exercícios. Então vamos lá. Exercício 1. Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. Então, nós temos aí um quadro, daqui a pouquinho nós vamos fazer uma análise sobre ele. Continuando a leitura, a média diária de garrafas fora das especificações no período considerado é: letra A, 0,1, letra B, 0,2, letra C, 1,5, letra D, 2,0, letra E, 3,0. Então, a gente vai voltar lá no enunciado e vamos pegar as informações importantes para a gente poder resolver essa questão. Então, aqui nós temos que foram durante 60 dias, né, que foi feito, foram anotadas essas quantidades. Nós temos aqui o quadro, né? O quadro são duas colunas. A primeira coluna é a quantidade de garrafas fora das especificações por dia. E a segunda coluna é a quantidade de dias. Então, no caso aqui nós temos a primeira linha, a quantidade de garrafas fora das especificações por dia. Quando foi 0, aconteceu isso em 52 dias. Quando foi 1, aconteceu isso em 5 dias. Quando a quantidade de garrafas fora das especificações por dia foram 2, isso ocorreu em 2 dias. E quando foi 3, aconteceu em um único dia. Foi um dia só que ocorreu. No caso, o que está pedindo nessa questão? Ele está pedindo a média diária de garrafas fora das especificações no período considerado. Então vamos lá, a gente precisa calcular a média aritmética desses dados aí do quadro. Então nós vamos utilizar, na verdade, a média aritmética ponderada. Então a média aritmética, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o valor, porque a média aritmética que está querendo aqui é da quantidade de garrafas fora das especificações por dia. Então, nós vamos pegar o valor 0 e nós vamos multiplicar pela frequência dele, ou seja, quantos dias que ele apareceu. No caso, 52. Então, vai ficar lá, ó, na fórmula 0 vezes 52, mais o 1, ele aparece 5 vezes, então 1 vezes 5, mais o 2 vezes 2, porque ele aparece 2 vezes, e o valor, e o 3, ele aparece uma vez, então 3 vezes 1. E nós vamos dividir pela soma dos pesos, que são a quantidade de dias, que é o 52 mais 5 mais 2 mais 1. Lembrando que essa soma a gente já sabe que é 60, porque no enunciado está escrito lá 60 dias. Então isso aí é uma maneira de você ganhar tempo na hora de fazer esse exercício. Eu coloquei a soma aqui, mas lembrando que não tem que ficar preocupado muito com isso. Já foi citado lá que são 60. Então, resolvendo, 0 vezes 52 dá 0, 1 vezes 5, 5, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 1, 3. Embaixo a soma vai dar 60. Somando em cima, nós temos igual a 12, então nós temos a fração 12/60, que a gente tem que dividir o 12 por 60 para obter a média aritmética. Você pode dividir o 12 por 60 já direto, montar a operação e fazer a divisão. Mas uma dica que eu posso passar para vocês aqui também, às vezes simplificar a fração, às vezes você vai achar uma divisão mais fácil de ser feita. Ou às vezes até um número, mas você sabe achar esse número diretamente, sem fazer cálculo. Então, por exemplo, simplifiquei por 12. Transformei essa fração em 1/5. 1/5, aí tem algumas pessoas que já vão saber, 1/5 é 0,2. Se você não souber que é 0,2, você pode também dividir 1 pelo 5. Você pode multiplicar em cima e embaixo por 2, aí você vai encontrar 2 décimos, e aí você vai saber que 2 décimos é igual a 0,2. Então, o resultado aqui é 0,2. Então, o resultado da questão é a letra B, 0,2. Então, exercício 1, resultado, letra B.
Exercício 2. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, com média de altura igual a 1,80 m. No último treino antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é, no caso, 20 centímetros, ou seja, 0,20 metros, mais baixo que o anterior, qual é a média de altura em metro do novo grupo? Então, nós temos as alternativas. Letra A, 1,60 m. Letra B, 1,78 m. Letra C, 1,79 m. Letra D, 1,81 m. E letra E, 1,82 m. Então, vamos pegar as informações, né, importantes para a gente obter o cálculo dessa questão. A gente sabe aqui, no caso, foi falado que são 20 jogadores. A média desses 20 jogadores é 1,80 m. Um dos jogadores do time desfalcou, né, que ele teve uma contusão, ele desfalcou o time. E aí foi necessário trazer um outro jogador. E esse jogador, ele é 20 centímetros mais baixo. Ele tem uma altura ele é um pouco menor, ele tem uma altura, né, inferior ao jogador anterior. E está pedindo o que nessa questão? Está pedindo a média de altura em metro do novo grupo. Então, nós temos uma situação antes e temos uma situação depois. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar as informações do antes e vamos colocar isso na fórmula de média aritmética. Lembrando que a média aritmética, como que ela foi obtida antes? É a soma das alturas dividido pelo número de jogadores. E aí a gente obteve a média. Só que nesse caso a média já foi dada e o número de jogadores também a gente tem. A gente não tem a soma das alturas. Mas vamos substituir que a gente consegue encontrar isso. Então a média é 1,80 m, o N no caso vale 20, a soma das alturas eu chamei de S. Então nós temos essa proporção, o 20 está dividindo o S aqui e passa para o outro lado fazendo o quê? Multiplicando. E multiplicando 20 vezes 1,80 vai dar 36. Então, descobrimos aí que a soma das alturas equivale a 36. Então, agora nós vamos ver o depois. Nós vamos pegar lá o 36, que é a soma, e como houve uma troca de jogador, saiu um jogador e entrou outro com uma medida mais baixa, né? Então, nós temos que tirar essa diferença. Então, vai ser 36 menos 0,2, lembrando que tem que ser em metros, então é 0,20 ou 0,2 metros. Isso tudo dividido por 20, porque o número de jogadores manteve no 20. Saiu um jogador, mas entrou outro. Então são 20 jogadores da mesma forma. Resolve a subtração, vai dar 35,8 dividido por 20, que no caso aí vai chegar no valor 1,79. Então, a nova média, né? A média do novo grupo é de 1,79 m, que vai ser a resposta da letra C dessa questão. Então, resposta C, 1,79 m. Vamos lá, exercício 3. 5 empresas de gêneros alimentícios encontram-se à venda. Um empresário, almejando ampliar os seus investimentos, deseja comprar uma dessas empresas. Para escolher qual delas irá comprar, analise o lucro em milhões de reais de cada uma delas, em função de seus tempos, em anos de existência, decidindo comprar a empresa que apresente o maior lucro médio anual. O quadro apresenta o lucro, no caso em milhões de reais, acumulado ao longo do tempo, em anos de existência de cada empresa. Então, nós temos aqui o quadro. Daqui a pouco nós vamos analisar ele. O empresário decidiu comprar a empresa, letra A, F, letra B, no caso aí F se fala empresa F, né? Letra B, a empresa G, letra C, a empresa H, letra D, a empresa M e letra E, a empresa P. Então vamos pegar as informações, rever lá, lembrando que sempre a interpretação do exercício é importante. Então, é voltar no exercício, ler de novo, pegar os dados importantes para poder obter o cálculo. Então, nesse caso, o que nós temos aqui? São 5 empresas,
né? O empresário quer comprar uma dessas empresas e ele vai escolher a empresa que apresente o maior lucro médio anual. Então, nós temos aqui um quadro que ele está mostrando aí o lucro ao longo do tempo de cada empresa. Então, nós temos a primeira coluna, são os nomes da empresa, a segunda coluna é o lucro em milhões de reais e a terceira coluna é o tempo em anos. Então, nós temos aí que, por exemplo, a primeira linha, a empresa F, ela lucrou 24 milhões de reais em 3 anos. E aí por diante, né? As outras linhas, a gente vai fazer essa leitura também. Mas o que a gente está querendo calcular aqui? É o lucro médio das empresas e ver qual que tem o maior lucro médio anual. Então, nós temos que calcular o lucro médio de todas elas. É pegar o lucro e dividir pela quantidade de tempo que ele obteve aquele lucro. Então, vou começar pela empresa F. Então, nós temos 24 milhões de reais em 3 anos. Então, a média vai ser 24 dividido por 3, vai dar 8. Então, é um lucro médio anual de 8 milhões de reais. A empresa G, ela teve um lucro de 24 milhões de reais em 2 anos. Então, 24 dividido por 2 vai ser igual a 12. Então, 12 milhões de reais, que é o lucro médio anual dessa empresa G. A empresa H, 25 milhões de reais em 2 anos e meio. 2,5 são 2 anos e meio. Então, nós vamos dividir 25 por 2,5, vai encontrar 10. A empresa M são 15 milhões em 1 ano e meio, que é 1,5. Então, 15 dividido por 1,5 também vai dar 10. 10 milhões de reais. E a empresa P são 9 milhões de reais em 1 ano e meio. Então, 9 dividido por 1,5, que vai dar 6. Então, nós temos aqui o lucro médio anual de todas as empresas. O empresário vai comprar qual? Qual que ele vai comprar? Aqui tem o maior lucro médio anual, que no caso é a empresa G. Tem 12 milhões de reais por ano. Então, a resposta desse exercício é a letra B, é a empresa G. Então, o empresário decidiu comprar a empresa G, letra B. Vamos para o próximo exercício. Exercício 4. Ao iniciar suas atividades, um assessorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do ascensorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais 3 pessoas, ao 5º andar do edifício. Então, nós temos aí um quadro com as anotações lá do assessorista. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas do elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Letra A, 2, letra B, 3, letra C, 4, letra D, 5 e letra E, 6. Então, vamos pegar as partes importantes aqui. O assessorista registra o número de pessoas que entram e o número de pessoas que saem do elevador. Então, isso é importante lembrar. Também vai estar lá no quadro, né? Fala que o quadro apresenta os registros do assessorista. Então, vamos ver o quadro. O quadro, né, nós temos aí, a partir da segunda coluna, nós temos o térreo, o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar, o quarto andar e o 5º andar. A partir da segunda linha, são as pessoas, né, o número de pessoas que entram no elevador, e na terceira linha são o número de pessoas que saem do elevador. E o que ele está pedindo nesse exercício? Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo no 5º andar? Preste atenção, moda do número de pessoas que estão no elevador, né? Número de pessoas no elevador durante a subida. Então, não é simplesmente olhar, vou olhar os dados aqui, é moda, então o 2 aqui está aparecendo mais. Então, o 2 é a moda. Não, está errado. Se você marcar a letra A, 2 aqui, pode até ser que seja 2, mas não é dessa forma. Não é essa, no caso não seria dessa forma, não. Nós temos que verificar cada situação ali, porque está entrando pessoas no elevador
e está saindo pessoas no elevador. Então, vamos lá. O térreo. O térreo nós temos aí, entraram 4 pessoas e não saíram nenhuma. Então, tem 4 pessoas lá dentro do elevador. Aí no primeiro andar, o que vai acontecer? Já tinham 4 pessoas, entraram 4, então a gente vai somar 4 e saíram 3. Então vai subtrair 3. Então vai ficar 4 mais 4 menos 3, que vai dar 5. Então tem 5 pessoas, chegou lá no primeiro andar. Quando chegou lá no segundo andar, entrou uma pessoa e saiu uma. Então já tinha 5, 5 mais 1 e menos 1, que continua sendo 5. No terceiro andar, entraram 2 pessoas, então soma 2 e saiu 2, subtrai 2. E aí chega no mesmo resultado, 5. No quarto andar, tinham 5 pessoas, entraram 2 e saíram nenhuma. Então, total 7 pessoas. E no quinto andar, entraram 2 e saíram 6. Então, somou 2 menos 6, vai dar 3 pessoas. Agora sim, com esses dados aqui que a gente vai verificar qual que é a moda. Qual que é o número que aparece mais vezes? É o 5. Então, 5 aqui nessa questão que é a moda. Então, a resposta correta da questão é a letra D, 5. Exercício 4, letra D, 5. E exercício 5. Foi realizado um levantamento nos 200 hotéis de uma cidade no qual foram anotados os valores em reais das diárias para um quarto padrão de casal e a quantidade de hotéis para cada valor da diária. Os valores das diárias foram: letra E, o A, R$200, B, R$300, C, R$400 e D, R$600. No gráfico, as áreas representam as quantidades de hotéis pesquisados em porcentagem para cada valor da diária. Então, nós temos aqui um gráfico, circular, o pessoal fala gráfico de Pitts, que tem aqui o A, B, C e D, que são os valores das diárias, e a porcentagem do número de hotéis, em relação ao número de hotéis. O valor mediano da diária em reais para o quarto padrão de casal nessa cidade é: letra A, 300, letra B, 345, letra C, 350, letra D, 375 e letra E, 400. Então, o que nós temos de importante no enunciado? Vamos lá. São 200 hotéis que foi feito esse levantamento. Foi feito o levantamento dos valores das diárias, e a quantidade de hotéis para cada valor da diária. E os valores das diárias que a gente não pode esquecer, que é 200, 300, 400 e no próximo seria 600, Não vai seguir a ordem 500, não. 200, 300, 400 e 600. O gráfico são áreas que representam aí a quantidade de hotéis pesquisados em porcentagem para cada valor da diária. Então, cada região aqui é um valor diário. O que ele está pedindo? O valor mediano da diária em reais para o quarto de casal nessa cidade. Então, é o valor mediano, ou seja, nós temos que calcular aqui a mediana. Então, como que a gente vai fazer isso? Nós sabemos que são 200 hotéis, esse 200 é um número par, então a mediana vai ser a média aritmética dos termos centrais. Vamos pegar 200, dividir por 2, a gente achou 100, e a gente soma mais 1, acha 101. O que quer dizer esse 100 e 101? Que os termos centrais estão na centésima e centésima primeira posição. Então, nós temos aqui, seguindo a ordem, o A, que é de R$200, nós temos 25%, que equivale a 50 hotéis. É só dividir lá por 4, 100% por 4 dá 25, então 200 dividido por 4 dá 50, então são 50 hotéis. Então aqui a gente sabe que tem 50 hotéis. O próximo é o B, que é o valor 300, que também é 25%. Que no caso a gente vai saber que são 50. Se juntar as duas regiões, nós temos aí 100, que é 50%, que equivale a 100 hotéis. Então, dentro dessa parte B, nós sabemos que tem ali o hotel da o valor da centésima posição. O da centésima primeira posição, ele vai estar no próximo conjunto, que é o valor de quê? R$400. Então, centésima posição vai estar no conjunto C. Então, os dois termos centrais são 300 e 400. Então, a gente vai ter que obter a média aritmética. Então, somou os dois valores,
que vai dar 700, dividido por 2, 350. Então, a nossa mediana é 350, então a resposta é a letra C. E aí nós finalizamos hoje o nosso exercício. E até a próxima aula. Fique com Deus.